Fabrício Guerra, sou coach de vida, palestrante e estou aqui mais uma semana em apoio à campanha do Setembro Amarelo, né? Uma campanha tão iluminada e tão abençoada, né? Que está sendo conduzida pela equipe do Amor Fraterno, né? É um prazer estar aqui mais uma vez e essa semana vamos falar do tema de quebra de paradigmas da prosperidade e espiritualidade. Né? Estamos fazendo um processo de construção, né, para que a gente possa de verdade, né, expandir o nosso movimento de vida, né? E agora nós vamos falar, né, sobre esse tema de quebra de paradigma. E fazendo uma recapitulação, né, nós estamos na terceira semana, né, do nosso encontro, né, a primeira semana a gente fez essa introdução falando sobre, né, a causa, né, o processo acontecendo em relação à parte, né, do desemprego, né, onde a gente trouxe um pouco sobre o tema da ansiedade, né, e fez toda a construção, né, todo o movimento, né, de entendimento sobre essa questão tão sofrida e tão difícil que a gente vive em relação à perda do emprego, né, a viver, né, a falta do trabalho, a falta da responsabilidade, né, profissional, deste compromisso, né, que culturalmente é parte do nosso progresso, né, faz parte do nosso sustento, e a ausência dele gera tantas dificuldades, né, para a nossa caminhada. Né? E aí a gente foi fazendo um processo de recomeço, né, de reconstrução. Semana passada a gente tratou exatamente essa reconstrução, esse reengajamento, né, profissional, né, essa mudança em relação, né, aos critérios exigidos para a gente poder dar o primeiro passo, né? E a gente fez essa introdução aí em relação a se conectar, né, a dar os primeiros passos e começar novamente, né? Diminuindo um pouco o nível de exigência, né? Que é uma das coisas que limita bastante nesse processo de desemprego. E aí a gente começa a fazer, né, toda essa abertura para a nossa conversa de hoje, né? Que já estamos numa condição, né, de se permitindo atuar, né, entregar, né? E a gente deu dois caminhos, né, que são o mesmo que eu tenho que diminuir um pouco, né, o meu patamar profissional para que eu possa me recolocar no mercado, é um primeiro passo importante, né, ter um pouco de humildade para poder se permitir fazer esse movimento, ou até mesmo que seja um movimento voluntário, né, mas o mais importante é que a gente esteja em atuação, né, que a gente esteja se fortalecendo, criando uma confiança maior, aumentando a nossa perspectiva, né, e se sentindo cada vez mais útil e mais importante, né, e assim a gente fechou a conversa de semana passada. E hoje a gente introduz esse tema, né, que é um progresso, né, que é um processo, né, de elevação dentro desse cenário. A gente começa a caminhar dentro de um sentido, né, onde agora eu já atuando, né, já me sentindo útil, já me sentindo capaz de conquistar algumas coisas, né, eu agora preciso, né, retomar a minha confiança e para que eu tenha capacidade de expandir, né, e aí é necessário que a gente comece de verdade a romper os limites, né, porque como carreira profissional, como vida afetiva, como relacionamentos, né, eu já tenho um histórico ao qual eu cheguei nas minhas dificuldades, né, no passado, né, e eu sei exatamente quais são os meus limites, né, e é exatamente esses limites que, se não forem mudados, né, eles vão me fazer cair na mesma condição, né, no próximo trabalho, na próxima relação, né, afetiva que seja, né, elas vão me fazer cair na mesma condição, né, e isso vai gerar para mim um movimento cíclico. Então, se a gente parar para pensar, esse é exatamente o ponto que vai deixando as pessoas nessa condição, né, de retomar, né? Então a pessoa tem um movimento de subida, mas aí ela chega no limite dela e ela vai sempre cair de novo e ela vai viver fazendo esse processo. Isso é muito doloroso, né? Mas isso na prática, isso tem um reflexo muito grande com a questão do limite que a gente tem para conosco, né? A limite da nossa própria vida, né? E isso gera uma situação, né? Uma situação muito desmotivante, né? Porque a pessoa vai criando um certo trauma, né? Ela sabe que ela tem esse limite, na hora que ela vai se aproximando, ela já começa a criar, né, um processo vicioso, né, que se torna cognitivo, que eu chamo de se torna um vício, né, e a questão é que a relação, principalmente profissional, ela acaba sempre chegando na mesma condição, né, vai gerar o mesmo sequência, né, vai gerar a subida, mas em algum momento, né, pela questão mesmo
deste vício, né, desse comportamento que é a limitação, que é o limite que a gente impõe para a gente, né, eu não me permito ir além, e esse não me permitir ir além vai trazendo para mim uma condição que realmente vai pesando a minha vida, né, porque a gente cria sempre um movimento de expansão, de querer crescer, de querer prosperar, né, mas a questão é que se eu não rompo esse limite, né, eu não vou ter condição de alcançar essa prosperidade, e isso é um processo que a gente começa agora a construir. E para viver esse processo de expansão, né, para viver esse processo de quebra de paradigma, né, o caminho mais justo, o caminho mais importante é que eu comece exatamente da minha experiência de vida, né? Eu começo fazendo, né, agora que eu estou equilibrado, que eu estou animado, que eu estou me sentindo útil, que eu tenha a humildade para eu começar a fazer, né, uma recapitulação da minha vida, né? Começar a rever os meus conceitos, né, rever as condições às quais eu fui vivendo, as minhas experiências profissionais e pensar o que que foi gerando as minhas dificuldades, o que que foi gerando as minhas quedas, né? Exatamente aí vão estar as oportunidades, né? Porque este é o ponto. Eu sempre caio quando eu não me permito ir além. Eu crio um parâmetro, eu crio um critério ao qual eu defino que além daquilo eu não posso ir. Esse critério pode ser muito complexo, né? Pode ser muito robusto, ou pode ser muito simples, às vezes por questões de relacionamento, às vezes por questões mesmo que aquilo não é meu trabalho, aquilo não é minha obrigação, por questões que eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Esses são os pontos que normalmente vão colocando limite, né? Só que a gente coloca esse limite conceitual, ele é íntimo, mas a vida, né, o mercado, né, a profissão, o trabalho, ele vai exigindo a gente um crescimento, porque nós queremos esse crescimento e o mercado, a vida profissional também busca da gente, de todos os profissionais, esse crescimento, esse progresso, né? A empresa ao qual eu pertenço, eu sirvo naquele sentido profissional, ela também quer progredir, e ela vai progredir exatamente com o progresso daquelas pessoas que estão, né, trabalhando com ela. Então, esse movimento é um movimento de expansão, né? E quando eu estou travado, eu estou limitado, eu não consigo efetivamente sair desse lugar. E aí eu fico com aquela sensação de não pertencimento. E agora a gente começa a construir uma nova realidade. A partir do momento que eu faço essa recapitulação, né, eu faço essa análise das minhas experiências, dos pontos mais difíceis das quais eu vivi, né, e aos quais eu sei que foram significativos para as minhas dificuldades, né, ou seja, foram os pontos questionáveis da minha relação anterior profissional. Agora eu começo a encará-los de uma forma diferente, não pelo mercado, não pela empresa, né? Mas principalmente por mim, para que eu não consiga, para eu não me permitir, né? Para que não aconteça a mesma coisa comigo, né? Profissionalmente falando, para que eu não perca o emprego novamente daqui a alguns anos. Se eu não romper as minhas barreiras, as minhas limitações, o que vai acontecer é que o meu movimento vai se repetir. E como a vida vai progredindo, a tendência é que isso repita antes do que da última vez, porque o progresso ele vai mudando o patamar, né? E se a gente não está subindo no nosso patamar também, o que acontece é que a gente vai ficar para trás, né, cada vez mais rápido até a hora que a gente se sente extremamente incapaz de se colocar no mercado de trabalho. Então a gente precisa começar a entender, encarar de frente, né, onde estão as dificuldades do Fabrício, né, onde estão, né, os desafios, por que que eu desisti, o que tanto me corrompeu, o que são os pontos, e aí a gente precisa começar verdadeiramente a se dedicar mais a esses pontos, né? Se dedicar mais aos pontos que mais doem na gente. Se o ponto é no relacionamento, ou seja, se eu tive problemas de relacionamento, se eu tive brigas, se eu não aceitei determinado perfil de pessoas trabalhando comigo, né? Se o ponto às vezes pode ser um egoísmo, pode ser um ciúme, pode ser a ganância, não importa qual seja o ponto que vai corrompendo, o que a gente precisa ter é humildade para olhar, em vez de olhar para fora, né? Olhar especificamente para dentro da gente, né? E se permitir agora olhar de frente para isso, né? E mudar, né, essa postura íntima, que aqui não estamos falando, né, do que o mundo quer de mim, é o que eu quero do mundo. E se eu quero mais do que eu estou tendo, eu preciso me permitir fazer um pouco além, né? E aí entra a parte mais complexa, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, mas eu estou falando exatamente das minhas maiores dificuldades, das minhas maiores limitações. E aí a gente precisa entender, né, que para eu prosperar, para eu ir além das minhas possibilidades, né, a gente precisa compreender que a gente não vai conseguir isso sozinho, né? E a gente precisa de algo além da gente, a gente precisa de algo acima da gente, né? Na minha crença, né? Eu chamo isso de Deus, né? Mas cada um pode ter a sua crença, a sua forma de pensar e tá tudo bem, que seja a energia, que seja a universalidade, né? Não importa a espiritualidade, não importa qual seja o conceito, mas a verdade é que eu preciso de algo maior para eu poder realmente
receber esse apoio, né, e essa direção, né, e afinar a vida física da gente com algo acima da gente, algo mais elevado, né, ou seja, colocar algo nas mãos de Deus, né, fazer essa conexão com Ele, né, buscar Ele através das nossas orações, dos nossos movimentos de fé, né, não estamos aqui falando de religião e sim de elevação de fé, porque esse é o único recurso que falta para eu conseguir fazer algo que está acima das minhas possibilidades. Se a gente parar para pensar, desde o dia que a gente nasce, a gente vive este movimento várias vezes, né? E a gente não sabe explicar como, mas a gente sempre consegue, né? Então faz muito sentido que tenha algo acima da gente conduzindo essa conquista, porque a nossa conquista é a conquista progressiva do mundo, ou seja, o mundo progride por nós. Então tem algo acima da gente gerindo isso e fazer essa conexão, né, na parte da espiritualidade, na parte da universalidade, na parte da fé, vamos dizer assim, é a parte que falta, né, para que eu possa ter mais confiança, né, para que eu possa ter mais personalidade para viver a parte mais difícil da minha vida, que é aquilo que para mim no momento parecia ser impossível, né? Então a quebra de paradigmas, ela parte de um processo de eu olhar para mim mesmo, né, para que eu tenha a capacidade de enfrentar aquilo que me é muito desafio, né? E dali para frente, como é fora da minha curva, eu preciso de algo acima do Fabrício. O Fabrício sozinho não vai conseguir, né? Então eu tenho que ter humildade para pedir ajuda às pessoas que estão no nível acima do meu, né? E principalmente abrir essa porta da espiritualidade, da universalidade, da fé, né? Ou seja, colocar Deus dentro da vida da gente para que a gente possa ser capaz, né, de verdade se superar e conseguir alcançar resultados ainda maiores, porque estamos aqui com um objetivo comum, né, universal. E o meu sucesso, ele com certeza vai ser o sucesso de tantos, se assim eu me permitir viver. Então faz muito sentido, né, que o nosso Deus, né, ele esteja aí fazendo parte desse progresso e conduzindo a ele, desde que eu consiga, né, confiar nisso para que eu possa me permitir tentar, ou seja, eu preciso ter coragem de dar os passos impossíveis, eu preciso me permitir fazer o que não parece palpável, porque se eu nunca fizer isso, se eu nunca tentar, né, dificilmente eu ia conseguir alcançar algo fora da curva. E se a gente fosse parar para pensar dentro da nossa cronologia, andar parecia impossível, né? Bebezinho, a gente não tem nenhuma condição, coordenação motora, né? Falar também é outro ato muito duro, muito difícil. E daí a gente foi aprendendo tantas coisas, aprendendo a ler, né? Claro que com a ajuda das pessoas, né? Dos seres que estão conosco, das pessoas que estão ao nosso entorno, mas a gente precisa conseguir compreender que além disso tudo, né? Tem algo acima aí para a gente quebrar o paradigma, né? Para a gente entrar no movimento de prosperidade, a gente precisa de verdade conseguir se superar e, como consequência, ter algo acima da gente que nos ajude a superar aquilo que a gente não se sente capaz. Senão a gente vai ter medo, né? Aí a ansiedade toma conta e a gente vai desistindo daquilo que é mais difícil, tá? Então nós demos mais um passo essa semana, né? Vamos seguindo. Semana que vem a gente fecha esse nosso ciclo, né, de trabalho, né, fazendo esse movimento tão gostoso, falando sobre esses temas importantes da vida de todos nós. E assim, a semana que vem eu vou trazer um pouco de conteúdo para que a gente possa aprender também no conceito de como mudar os meus atos, né, os passos para que eu possa me abrir para uma nova realidade, ou seja, eu estou querendo a prosperidade, eu trouxe a parte, né, espiritualidade, a parte da fé, do Deus, né, e agora a gente precisa se permitir colocar em prática para que a gente possa verdadeiramente alcançar, tá? Muito obrigado por ter vocês aí comigo. Um beijo para todos e até semana que vem.